Temos ou não temos que fazer medicação após o transplante capilar? Este tema é muito debatido e às vezes eu tenho pacientes meus que falam que houve um transplante, que fizeram em outro local há uns anos, correu mal, e muitas vezes não é que tenha corrido mal. O que correu mal foi o acompanhamento, foi não ter feito a medicação que deveria ter que fazer, e o que eu vos vou tentar explicar é em que casos é que é mesmo obrigatório fazer a medicação quando se faz um transplante, ou em que casos não é tão precisa esta medicação. Sou o Henrique Machado, médico, dedico-me a esta área da medicina e da cirurgia capilar desde há vários anos e vamos então falar da medicação no transplante capilar. Para vos conseguir explicar se temos ou não que fazer medicação e em que casos temos e em que casos não temos, alguns conceitos que temos que saber. Primeiro, num transplante capilar nós retiramos o cabelo de uma zona occipital, de uma zona posterior, chamada a zona doadora. E porquê? Porque essa é uma zona em que, em geral, os pacientes têm alopecia androgenética masculina, típicos padrões de apresentação. Nesta zona de trás, a maior parte desse cabelo vai durar para sempre. É um cabelo que não está sujeito à alopecia androgenética, portanto não está sujeito ao efeito da DHT e, portanto, não sofre miniaturização. Então, nós, ao colocarmos, transplantamos esse cabelo, e aqui, quando falamos de um transplante, é como se fosse tirar uma planta com uma raiz completa e colocamos noutra zona, ela vai manter as características originais. Portanto, esse cabelo transplantado é um cabelo forte que deverá durar para sempre se retirarmos de uma zona segura. Este conceito para sempre é um conceito duvidoso. Sabemos que 20% ou 30% com o tempo, mas estamos a falar de passado 20, 30 anos, pode diminuir, mas em geral é um cabelo forte. Ok? Portanto, este conceito é importante entender. Por outro lado, sabemos que o restante cabelo, que está noutras zonas, é um cabelo que pode estar sujeito à alopecia androgenética, à parte hormonal, e que pode ir continuar a diminuir. Portanto, por muito que eu faça o transplante, a evolução do cabelo, vamos chamar original, que está na sua zona original, vai continuar na sua evolução que estava a ter. Portanto, dependendo de cada pessoa, pode ser mais rápido, ou pode estar estável, mas pode continuar a haver a evolução. Por fim, outro conceito que é importante, lembrem-se, a zona doadora é uma zona que é sempre limitada. Portanto, nós não podemos fazer 15 transplantes. Nós não podemos, porquê? Porque, como eu expliquei, se nós vamos estar a tirar a tal planta com uma raiz, estamos a tirar aquele cabelo, na zona onde nós tiramos não cresce novamente. Possivelmente, uma boa zona doadora aguenta 6, 8, 10 mil unidades foliculares que podemos retirar, mas chega a um ponto que se retirarmos demais, vai haver falta de cabelo na zona onde retiramos. Isso é o pior que pode acontecer, não é? Portanto, pior do que não ter cabelo é estragar onde nós temos. E digo isto porque, infelizmente, temos clínicas e temos pessoas a dizer que fazem transplantes ilimitados. Não existe transplante de unidades ilimitadas, porque nós temos limitação das unidades que podemos tirar da zona doadora. Também, portanto, táticas comerciais é um erro tremendo. Não existe transplantes capilares ilimitados, nem unidades foliculares ilimitadas. Muito bem, vamos então fazer aqui um exercício que é, vou explicar, imaginem, esta foto que podem ver, um paciente de 46 anos, penso na altura, precisa ou não precisa de fazer medicação. Este paciente foi um paciente que foi submetido a 3 transplantes capilares, porque era uma zona, como podem ver, totalmente calva, é uma alopécia de classificação 7, na escala de North-Hamilton, e realmente ele não tinha já cabelo nenhum na zona que não fosse, ou seja, em toda a zona central. Este paciente em concreto não precisou de fazer medicação. E porquê? Todos aqueles cabelos que eram suscetíveis de perderem pela parte genética, hormonal, ele já tinha perdido. E o cabelo que ele mantinha era um cabelo de uma zona que a gente chama que vai durar, não digo para sempre, mas quase para sempre. Então, estes pacientes típicos são casos muito difíceis. Este paciente, felizmente, tinha uma zona doadora muito forte, que não é habitual, não precisou de fazer medicação mais forte, uma finasterida, a dutasterida. O minoxidil, nestes casos, pode ser aconselhado, porque o minoxidil melhora o cabelo em geral, de qualquer pelo do corpo, e o próprio cabelo da zona doadora pode sofrer alguma regressão, tal como nos disse, e também existe o que nós chamamos uma alopécia por envelhecimento do próprio cabelo. Isso também pode ser sujeito, e aqui o minoxidil pode ajudar algo. Ok? Portanto, temos aqui um caso de um paciente gravíssimo, mas com uma zona doadora muito boa, e que eu considero que este paciente não tem que obrigatoriamente fazer medicação. Muito bem, agora ponho-vos o caso extremo. Portanto, imaginem este jovem que tem 20 e poucos anos, que está com uma falta de cabelo já grave, não é grave, mas está com falta de cabelo nas entradas, mas com 23, 24 anos e quer fazer um transplante para baixar as entradas e que não quer fazer medicação. Ou que faz medicação durante 1 ano ou 2, depois suspende a medicação, como é que ele vai estar daqui a uns anos? Este paciente com 23 anos, para estar assim, é porque tem uma alopecia já relativamente grave. Ao fazermos o transplante, nós vamos pôr-lhe cabelo que dura para sempre nesta zona.
mas o restante de cabelo vai continuar a perder. Então, o que é que pode acontecer? Baixamos as entradas até onde o rapaz queria, porque muitas vezes, para vender, fazemos o que os pacientes querem, ele vai ficar com umas entradas baixas e depois com o tempo começa a perder. Ok, passado 2, 3 anos, volta a algumas clínicas, fazem um segundo transplante, vão ao limite da zona doadora, com as tantas conseguimos tapar ali um bocado da coroa, que é onde estava a faltar, mas agora imaginem que ele vai evoluir, como era o seu avô, por exemplo, completamente calvo. O que é que vai passar aos 30, 40 anos? É simples. Vai ter uma faixa de cabelo aqui, vai ter outra faixa de cabelo onde foi implantado no segundo transplante e não vai ter mais cabelo. E vai ficar completamente inestético, pior do que se não tivesse cabelo, e, portanto, nestes casos é obrigatório fazer medicação. E um bom médico não faz um transplante capilar a pacientes muito jovens se não estiverem estabilizados. Este tipo de paciente, mais do que fazer medicação pós-transplante, tem que fazer prévio ao transplante. Normalmente, eu não tenho limite de idade, muitas vezes que o transplante é só a partir dos 25, não, depende da resposta que nós temos. Então, imagina este paciente com 23, o que teria que fazer, e eu faço muito isto, é dizer, olha, vamos fazer medicação durante um ano, vamos ver se estabiliza a tua queda capilar, e mesmo se há uma recuperação, e temos recuperações ótimas, e caso tenhamos esta recuperação, a seguir vamos fazer o transplante já com mais segurança, porque sabemos que a medicação no teu caso funciona e mesmo que ao longo do tempo haja uma diminuição que há de haver mesmo com a medicação do cabelo, é mais controlada e vai demorar muito mais. Agora vamos para mais um caso, também é meu, todos estes casos são pacientes que fiz cirurgia ou que não fiz. E aqui é um paciente que tinha 28 ou 29 anos na altura, um caso grave, uma alopecia aqui com algum padrão difuso, mesmo a zona doadora estava afetada. E o que nós fizemos, eu propus logo a dizer que temos que fazer medicação para recuperar a zona doadora, para também ver até onde conseguimos evoluir e depois fazer um transplante, esse sim, para cobrir o que está em falta. E foi o que nós fizemos. E o que eu vos quero mostrar é que, por exemplo, esta foto que estão a ver agora não é resultado de transplante, foi o resultado após um ano de medicação, para verem até onde conseguimos ir. Claro que depois, com 2 transplantes, ficou com o resultado final que podem ver, mas aqui foi conjugar a medicação, que me permitiu melhorar a zona doadora e melhorar a zona receptora, portanto a zona que estava em falta, quando tem mais densidade, permitiu-me colocar os folículos onde faziam mais falta e assim ter um resultado espetacular, mas este paciente sabe que tem que manter a medicação, senão pode começar a diminuir o cabelo. Resumindo, o que é que eu diria? Mais do que fazer medicação pós-transplante, pacientes muito jovens, que a alopecia muitas vezes ali entre os 20, os 25 e os 30 anos evolui muito rápido, só devem fazer transplantes se nós conseguirmos estabilizar com o medicamento. Okay? Se nós conseguimos ver que com a medicação esta alopecia estabilizou, aí sim devemos avançar para o transplante, sem nunca baixar muitas linhas, mas aí podemos, mas tem que haver um compromisso para fazer a medicação. Depois, os diferentes pacientes já vai depender. Portanto, um paciente que tem, vou dar um exemplo, que tem 45 anos, que tem uma alopecia, mas que afeta essencialmente, por exemplo, a coroa ou só as entradas, e que aquela pessoa nota que está estável, eu aí pode não fazer. Eu aí tenho que explicar, eu faço isto muito com os meus pacientes, é dizer, olha, pode não fazer medicação, vamos avaliando, porque neste momento, imagina, tem uma falta em toda a zona da coroa, mas o resto está bom, eu vejo que não tem muita monitorização, então quisemos ok, vamos fazer o transplante, eu vou pôr uma densidade suficiente para cobrir essa zona, mesmo as zonas de transição fazemos a cobertura, com um bom transplante, e depois vamos avaliando, todos os anos vem à consulta, e se nós começamos a ver que outras zonas começam a ficar com menos cabelo, podemos tomar uma decisão. Se tivermos área doadora e aquilo ainda for limitado, podemos fazer um transplante caso a pessoa não queira fazer medicação, mas há casos que tem que fazer medicação, ok? Portanto, isto depende de cada caso, mas tem que ser uma decisão informada. Okay? Nós temos que explicar ao paciente como é que vai evoluir o resto do cabelo fazendo o transplante. O transplante não é uma solução, não é uma prevenção. Portanto, o nosso transplante é resolver um problema, tirando cabelo de um lado e colocar no outro. E, portanto, quando muitas vezes vem o paciente, não, eu só quero fazer o transplante para não ter que fazer medicação. Não é assim, está bem? E, portanto, isto tem que ser explicado e esta medicação é a longo prazo. Quando dizem, vamos fazer uns tratamentos, uns PRPs de oferta durante 2 ou 3 meses ou durante um ano, ok, mesmo que tenham alguma eficácia que é limitada em comparação com a finasterida ou com a dutasterida ou o minoxidil, sabemos que é muito limitado, mesmo com isso, o que nós sabemos é que, quanto muito, vai fazer algum efeito durante um ano, logo a seguir depois vai voltar a ter a queda. Portanto, por favor, tomem a decisão do transplante de forma consciente, sabendo os riscos de fazer a medicação, mas também sabendo os benefícios de fazer a medicação e sabendo os riscos de não fazer a medicação. Ok? Espero que tenham gostado. É um tema difícil, é um tema que por vezes exalta-me um pouco porque ouço cada coisa de pacientes que vêm de outras clínicas com promessas completamente estúpidas, não tenho outro nome para chamar. Isto não vale tudo. Transplante capilar é algo médico,
deve ser feito com o médico deve informar, deve pôr expectativas realistas e não podemos apenas para vender fazer tudo.